Se você não trabalhar papai e mamãe, você não vai gerar um resultado muito efetivo. Você precisa trabalhar a criança, entender o que ela está apresentando, que é muito fácil. Quando você identifica uma criança que é hiperativa, independente se ela tem diagnóstico ou não, um diagnóstico médico já é, pronto ali ou não, né? Sempre fala de você entender e perceber, você já sabe assim, olha, se ela tem hiperatividade, significa que ela está vivenciando recorrentemente um conflito motor. Ou seja, existe algo ou alguém que aprisiona ela. Quem? O quê? O que ela queria fazer que ela não tem permissão? Às vezes ela queria jogar futebol, mas papai e mamãe não tem condição financeira para pagar isso para ela. Mas será que papai e mamãe teria como reunir outras crianças e, enfim, fechar uma rua, que às vezes é uma rua que não tem muita movimentação, e deixar as crianças brincarem? Será que tem como levar numa quadra de futsal, né, de futebol de salão da própria cidade ali e reunir as crianças para elas brincarem? Dando alguns exemplos aleatórios, às vezes não é possível isso. Às vezes uma criança que mora no condomínio tem como reunir com outras crianças para brincar ali. Às vezes isso pode fazer a criança parar de ser hiperativa. Então são alguns exemplos para a gente começar a entender qual é a causa da hiperatividade. É um conflito motor relacionado ao córtex motor. Então, mais uma vez, córtex pré-frontal, logo depois tem o córtex motor, que tem a ver com os movimentos, tá? Então, beleza. Depois disso, a gente vai ter o córtex sensitivo. Então, córtex pré-frontal, córtex motor, depois é o córtex sensitivo. E é aqui que é a chave para você entender qual é o conflito biológico, qual é a parte emocional que está alterada no transtorno de déficit de atenção. Então, o déficit de atenção está relacionado a um conflito de separação e contato. Tudo que envolve o córtex cerebral, ou seja, pré-frontal, motor, sensitivo, pós-sensitivo, visual, temporal, que é a parte territorial, todos esses conflitos, que é do córtex motor, é do cérebro novo. Todos eles vão responder sempre a conflitos de contato, território ou conflitos sexuais. Então vamos tentar entender isso na prática. Quando a gente fala em córtex sensitivo, que é o transtorno de déficit de atenção, ele está relacionado ao conflito de contato e separação, que é o desejo de me separar de algo ou alguém, ou eu estou separado de algo ou alguém. Vamos tentar trazer isso para a nossa realidade. Eu vou dar um exemplo da minha avó para você entender. A minha avó faleceu no ano passado com 89 anos. E até os 87 anos, a minha avó não tinha nada. Sabe o que é nada? Nada. O que é? Vamos tentar traduzir isso aqui. Minha avó, por exemplo, tinha uma alimentação muito saudável, sempre morou na roça, depois de alguns anos veio para a cidade. Todos os filhos disputavam a minha avó. Em que sentido? Mesmo com 80 e tantos anos, os filhos dela, e até os netos, muitas vezes, eles disputavam para ver quem ia levar. Hoje eu vou levar minha avó para a fazenda. Hoje eu vou levar minha avó lá em Caldas Novas, né? Não sei se você sabe, mas eu sou natural de Rio Verde, Goiás, e é muito próximo ali de Caldas Novas, que é uma das cidades mais famosas ali do estado de Goiás. Então muitas vezes a gente ia para Caldas Novas, ia para a fazenda de alguém, ia para um sítio, ia passear em algum lugar, e sempre todo mundo queria levar minha avó, porque minha avó sempre foi muito gregária, sempre foi muito ali família. Então todo mundo disputava minha avó. E a minha avó não sentia nada, nada. Minha avó com 80 e tantos anos jogava baralho, que você falava assim, como é que minha avó sabe calcular tudo isso de forma tão rápida? Muito inteligente. Uma senhora de 85, 86, 87 anos. Só que aí entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, como as pessoas não tinham conhecimento baseado nas 5 leis biológicas, na interpretação biológica, pegaram a minha avó e levaram para uma fazenda de uma tia minha. E quando você leva para a fazenda, isola a pessoa ali, você tem dois padrões. O primeiro que a minha avó vivenciou foi o isolamento. Ela só tinha contato com essa tia minha. Não tinha a permissão, olha a palavra de novo, não tinha permissão de ter contato com outras pessoas, somente a minha tia, devido a toda a questão da pandemia. Depois ela ficou isolada na fazenda. Ou seja, ela não tinha contato com os filhos e ficou isolada do mundo ali. Logicamente, no intuito de proteger a minha avó. Eu entendo perfeitamente isso. Pela falta do conhecimento das 5 leis biológicas, da interpretação biológica, os irmãos, né, que seriam os filhos da minha avó, optaram em fazer isso, para proteger a minha avó. Só que a fazenda era o seguinte, meu pai, a minha tia, né, mora nessa fazenda aqui, meu pai tem um sítio do lado. E aí, meu pai às vezes ia lá, e aí já tinha todo um transtorno de evitar o contato ali. Então começou a ter esse isolamento. O que é isso? O que a minha avó sentiu? Como é que eu sei que ela teve esse padrão de comportamento? A minha avó, ela teve uma lesão na pele. E essa lesão
foi um câncer epidermoide. E a epiderme está relacionada exatamente a essa região do córtex pós-sensitivo, do córtex sensitivo. Então, mais uma vez, córtex pré-frontal, motor, sensitivo. Córtex sensitivo tem relação com TDA, ou seja, transtorno de déficit de atenção. Minha avó começou a ter câncer de pele na epiderme, ela começou a perder memória e ter um quadro demencial, que é o mesmo padrão do TDA, transtorno de déficit de atenção, e começou a perder, não conseguia focar nas coisas. Ela não conseguia mais cozinhar, ela não conseguia fazer um biscoito que ela adorava, ela não conseguia mais prestar atenção. Mas por que que acontece com isso? Por que que aconteceu isso com minha avó? Por que que uma criança tem transtorno de déficit de atenção? Por que que ela não consegue focar? Por que que ela não consegue concentrar? Porque ela está vivenciando um conflito de separação e contato. No caso da minha avó, ela perdeu o contato com os filhos, que para ela é o mundo dela. Perdeu o contato com os netos, com os filhos, é o mundo da minha avó. E aquilo foi ficando tão forte para ela que ela começou a ter vários outros padrões de comportamento que eu não vou descrever aqui agora. Mas o principal para minha avó foi isso. Ela desenvolveu um câncer na epiderme relacionado ao conflito de contato e separação, onde numa fase específica apresenta esse tumor que ela teve ali na pele e também o déficit de atenção, também a demência. Tudo isso relacionado ao isolamento em conjunto, lógico, mas o conflito principal era o conflito de contato e separação, mostrando que a minha avó queria o contato com os filhos, ela queria todo mundo perto dela. A ameaça da pandemia, ela chegou a virar, olha que interessante. Por isso que é legal quando você trabalha com crianças ou trabalha com idosos, que você vai na pureza ali. É como se fosse quando a pessoa tem muitos padrões de comportamento, quando são mais velhos, mais idosos, eles estão funcionando quase como uma criança novamente. Então ali, a criança, quando você está ali no modo automático, é você analisando a biologia pura, o animal ali na natureza. Não tem assim pensamentos, refletir, e se acontecer, não existe isso. A minha avó chegou a um ponto de falar assim, o aniversário dela de 89 anos, foi quando meses depois ela faleceu, ainda estava no meio da pandemia, aí perguntaram assim para minha avó, mãe, a senhora prefere reunir todo mundo e fazer a festa da senhora, mesmo rolando ainda a pandemia, ou a senhora prefere não fazer a festinha e não fazer o aniversário da senhora? Eu não lembro como é que foi exatamente as palavras, mas ela virou e falou assim, falou para alguma tia minha, não sei se foi para meu pai, falou assim, olha, eu prefiro morrer e fazer a festa e reunir toda a minha família, do que não fazer a festa e não reunir meus filhos, meus netos e todo mundo que eu gosto. Aí fizeram a festinha, minha avó ficou super feliz, ninguém teve nada, um outro depois acabou pegando Covid, mas assim, nada, nenhum sintoma grave, né? Então sempre tudo ali com muito cuidado. Igual eu brinquei uma vez com um amigo, né? Que estava nessa festa, que estava evitando participar assim, né? Já está mais pro final da pandemia, muitos já tinham tomado até a vacina e tudo. E aí eu fui cumprimentar a pessoa, ela ficou meio assim, aí depois me deu a mão, cumprimentou, e depois que deu a mão, ela foi, pegou e. Aí eu voltei pra ela e falei assim, poxa, que bacana. Pelo menos você me cumprimentou, mesmo assim depois você foi lá, né, limpou sua mão com álcool gel, enfim, independentemente do que a pessoa acreditava. Mas o legal é que ela teve contato, não ficou isolada. Então, quando você tem um contato, mesmo você tem um cuidado depois de ir lá passar álcool gel, enfim, do jeito que você quiser fazer. Lógico que quem já me conhece sabe qual é o posicionamento da interpretação biológica, das 5 leis biológicas, sobre isso, que não vem ao caso aqui. Mas o simples fato da pessoa ter o contato, e mesmo depois de ter o contato, passar o álcool gel, é excelente. Ela está tendo contato, ela está convivendo em grupo. Nós somos mamíferos. Mamíferos evoluídos, precisamos viver em grupo, em bandos. Quando você se isola, isso é muito prejudicial. Então, mesmo que você vá igual a NASA, não tem problema. Coloca lá um capote, coloca face shield, coloca máscara, N95, vai de luva, vai de jeito que você quiser, mas vai. Não deixe de ter o contato. O isolamento é muito ruim. Então, no caso da minha avó, teve toda essa nuance, um conflito de separação que tem a ver com o córtex sensitivo. TDA, transtorno de déficit de atenção, é exatamente isso. Minha avó não conseguia focar, ela não conseguia prestar atenção no que a gente estava falando. Muitas vezes ela não lembrava mais das coisas. E eu te pergunto, por que a minha avó ou uma criança desenvolve, então, um transtorno de déficit de atenção? Quando a gente fala em um conflito de contato e separação, a principal informação que você precisa entender é sobre o sentido biológico desse sintoma.